Olá meninas, boa tarde. Agora sim, de volta com as lives. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre virilha escura, sobre região íntima escurecida, né? Uma queixa que é muito comum para muitas mulheres. Na verdade, a maioria das mulheres vai apresentar algum escurecimento ao longo da vida. É um tema que, na verdade, recebe muita procura e a preocupação é porque existem muitos tratamentos caseiros que dão complicações e tratamentos médicos também podem dar complicações se forem feitos por pessoas que não são capacitadas. Então é uma coisa que realmente você precisa entender como é que funciona para você conseguir evitar que escureça e caso isso aconteça, você tenha noção do que existe de disponível para que você esteja buscando profissionais que estejam treinados para fazer esse tipo de abordagem, tá certo? Então, bom, para quem ainda tá vendo essa live e não me conhece, meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista aqui em Brasília. Eu trabalho, eu tenho as minhas pacientes de ginecologia que eu acompanho, mas a minha atuação nos últimos anos tem sido focada principalmente na parte de cirurgia cosmética genital. Então eu opero cirurgia íntima, clitóris, períneo, em toda essa parte de mutilação também. E também existe a parte de cosmetoginecologia não cirúrgica. Então, aqui na clínica a gente tem uma equipe, então cada pessoa fica responsável mais por uma área, né, de atuação, por uma área, uma subparte da área. Então, enfim, a gente vai dividindo para que cada um faça realmente o que é melhor, né, o que estuda mais. E hoje eu vim aqui falar para vocês de um assunto, inclusive, que a gente tem alguns ginecologistas que fazem e outros não. Por que isso? Porque nem todo ginecologista vai ter o treinamento para fazer e nem todo dermato vai ter o treinamento para fazer. Então tem alguns dermatos que fazem tratamentos em região íntima também, são muito bons, inclusive. Então a questão é você procurar o profissional que está estudando isso e que está lidando com isso. Então vamos lá, para a gente entender por que a virilha fica escura, né? A gente tem que entender que a pele dessa região, ela é diferente. Então a pele da região da vulva, ela tem 50% mais de melanócito, pelo menos, do que o restante do corpo. Então eu estou dizendo que na mesma mulher, com um fototipo específico dela, lá vai ter mais melanócito. Então vai ser uma região que ela vai ter uma tendência a escurecer natural. Fora isso, existe o atrito, roupa apertada, calça jeans direto, então existe o atrito frequente, existe a questão do suor, transpiração, existem doenças, principalmente doenças que têm alteração metabólica e que vão estar também pigmentando áreas de dobra, então não só a região da virilha, mas também axilas, pescoço, então que a gente vê também em pacientes com SOP, com resistência insulínica. Então, existem várias doenças que podem escurecer a pele e também podem estar presentes na vulva. Só que como a vulva tem uma tendência a pigmentar mais, então a gente acaba tendo um destaque para essa região e realmente acaba sendo um motivo de muito incômodo. Fora o que eu falei, existem ainda as doenças ginecológicas, como infecção, corrimentos, que vão fazer com que tenha uma inflamação nessa região e se isso acontecer por processo alérgico, se isso acontecer por algum outro motivo, também pode acarretar uma hiperpigmentação na sequência, tá? A pele da vulva, ela funciona da seguinte maneira. Se ela for agredida, então se você agredir a pele por algum motivo, acho que assim fica mais fácil de entender. Ela entende, opa, eu tenho que ficar mais forte. E ficar mais forte para a pele dessa região significa espessar a pele e escurecer. Então, quando a gente tem a pele mais escura, ela é mais resistente, diferente de uma pele mais fina e mais clara. Então, a gente entende por que alguns procedimentos agressivos, alguns procedimentos que são muito intensos para o clareamento, eles são muito perigosos, porque eles podem, inclusive, causar uma hiperpigmentação de rebote, que é uma coisa que todo mundo que trabalha com cosmetoginecologia, todo mundo que já fez clareamento com laser, com peeling, teme, porque realmente é uma complicação que é uma complicação de difícil tratamento, tá? Então, vocês entendendo que essa região, ela tende a ter hiperpigmentação, o que eu digo a vocês? Precisamos fazer com que ela escureça menos. Então, o que a gente pode fazer hoje já para que isso aconteça? Primeira coisa, hidratar. Então, geralmente, a gente vem passando hidratante, tem mulher que não passa, mas quem passa, passa no peito, na barriga, faz a curva, vai para a coxa e evita aquela região. Gente, aqui tem pele, viu? Aqui é pele. Essa região aqui é mucosa, então aqui realmente você até tem alguns hidratantes
com ácido hialurônico, uns hidratantes íntimos para essa região aqui, para o canal vaginal, mas eles não vão estar ajudando na questão do clareamento. Por quê? Quando essa região aqui é escura, a gente ainda não possui um produto eficaz para clarear. Então, essa região aqui, quando ela escurece, é cirúrgico. Então, se a pessoa se incomoda com a borda, a gente acaba tendo que tirar a borda e aí eu entro com os procedimentos cirúrgicos com laser, tá? Só que hoje eu tô falando mais do escurecimento de pele mesmo, não é de cirurgia. Claro que quando a mulher tem essa região aqui muito escura, como uma ilusão de ótica, se você faz a labioplastia, o capuz diminui essa região, parece que clareou. Mas não é que clareou de fato, é porque quando você olha e vê aquele tecido aqui em excesso para fora, enrugado escuro, parece que o todo está mais escuro também. E aí quando tira aqui, acaba que parece que clareou mais, tá bom? Mas aí nessa região aqui é pele. Então aqui você precisa hidratar também, tá certo? Então quando você tem muito atrito aqui, também vai fazer com que escureça mais. Então você pode usar calça jeans, mas não pode ser todo dia. Você pode usar calça, mas procurar um tecido um pouco mais macio, que cause menos irritação, tecidos menos sintéticos, calcinhas com tecidos menos sintéticos, também ajudam a reduzir o processo alérgico. A vulva faz alergia muito fácil, então é uma região com uma capacidade alergênica muito fácil. Outra causa, a mulher não depilou enquanto o pelo estava pigmentado, os pelos ficaram brancos, aí agora ela quer pintar com tinta, quer usar tinta no cabelo, ou uma tinta hipoalergênica que seja na vulva, costuma dar também reação alérgica e pode dar tanto hiperpigmentação, que é escurecer, como hipopigmentação e até acromias com mancha mesmo, quase branca. Então é uma coisa para a gente pensar e evitar, tá? Outra causa também de escurecimento aqui, foliculite, acne, né? Traumas, cicatrizes. Então o que a gente pode melhorar para reduzir a foliculite? Ajustar o que você usa para depilar. Então, Gillette faz mais fissura, irrita mais. Algumas mulheres fazem reação também com Gillette. A depilação com cera eu gosto de evitar, porque dá mais flacidez, então não é legal. Dependendo da temperatura também pode ativar. Então, o ideal seria a depilação com laser. E a depilação a laser, o laser é outro. Não é o mesmo laser que a gente usa para cirurgia. Então, eu até vou passar uma curiosidade para vocês, porque muita gente acha que quando a gente fala laser é tudo igual, né? E na verdade não é não. O laser ele pode ter afinidade pela água, ele pode ter afinidade pela hemoglobina, ele pode ter afinidade pelo pigmento. Então, a depender do aparelho, ele vai ter uma ação diferente no tecido. E aí, quando a gente está falando de clareamento, a gente pode estar falando do laser de CO2, que é um laser que tem afinidade pela água, onde vão ter aqueles furinhos, que em outro momento eu vou gravar um vídeo para vocês, para mostrar como é feito esse procedimento, tá? E aí na sequência a gente entra com os ácidos e os tratamentos com os medicamentos para poder fazer o drug delivery nessa região, que é quando a gente coloca a medicação depois de ter feito os furinhos. E existe também o laser com afinidade pelo pigmento, que é um outro tipo de laser que é mais comum as dermatos usarem, mas alguns ginecos também têm esse aparelho, tá? Que é o laser, os tratamentos também que são usados para melasma. Então a gente faz também os tratamentos orais e os outros tratamentos feitos para melasma, a gente também costuma usar em alguns casos para vulva, tá? Então, o laser cirúrgico, ele pode ser usado para o clareamento, mas tem que ser com muito cuidado, porque senão, se você fizer com uma configuração errada, pode deixar marca sim, tá? Então, eu estava falando de depilação a laser, e a depilação a laser, o que eu estava dizendo é que o laser ele vai ter lá afinidade pela melanina do pelo. Então, conforme você vai agir, tirando o pelo, você vai precisar agredir menos essa pele e aí você vai acabar clareando de forma secundária. Quando você tira a sombra do pelo logo embaixo, você também vai clareando de forma secundária. Então você para de agredir e ainda tira a sombra do pelo. Então, realmente a depilação a laser, ela pode ajudar. Porém, você também precisa de um lugar que faça de forma adequada, porque se usarem uma energia muito intensa, a pele vai absorver parte dessa energia e pode começar uma reação que às vezes a gente vê a pele ficando um pouco, uma mancha um pouco acinzentada, uma mancha com um marrom diferente, decorrente de uma depilação a laser realizada de forma inadequada. Então você vê que tudo a gente tem que ter muito cuidado realmente, tá? E aí o que a gente tem de tratamento, afinal de contas, para clarear a região íntima? Existem os tratamentos
para o escurecimento e para a mancha propriamente dito. E existem os tratamentos para flacidez. Então, qual que é o teste que eu falo assim, gente, tem que fazer o teste para saber se de fato o que você tem é a virilha escura ou é simplesmente uma pele flácida, uma região íntima em que o grande lábio perdeu muito volume, perdeu muita gordura por emagrecimento ou por uso de hormônios com ação realmente de acelerar a absorção da gordura. E aí, conforme a pele fica toda dobradinha, ela vai fazendo sombra. Então, essa região aqui faz muita flacidez. Então, às vezes, essa região perdeu o volume, emagreceu, engordou. Emagreceu, engordou. Mas aí você emagrece, perde aqui. Engorda, não ganha aqui. Emagrece de novo, perde aqui. Engorda de novo, não ganha. Então, independente do peso que você está hoje, se você teve uma variação maior de 6 a 8 quilos, você já teve perda maior do que você teria para a sua idade nessa região. E isso pode começar a dar aquelas dobras. Então, às vezes, a queixa da paciente nem é perda de volume. Ela não sente nem a necessidade de preencher para ficar gordinho, nada disso. Mas aquela perda que teve, a flacidez superficial da pele já é suficiente para causar tanta dobra que fica escuro. Só que daí, quando você estica a pele, você vê que clareia. Então, tem pacientes que às vezes chegam para mim falando, doutor, eu já fiz um monte de tratamento de clareador, já usei peeling, já usei um monte de ácido e continua escuro. Até que a parte da virilha, mesmo da região da coxa, clareou. Mas o grande lábio continua escuro. E em algumas mulheres chega a ficar quase muito escuro mesmo. Tipo uns 3 tons acima do tom da pele dela, sabe? E aí eu falo, olha, isso aí não vai funcionar. Eu posso passar clareador oral, tópico, creme, laser. Não é isso que vai resolver seu problema, porque seu problema é flacidez. E aí, para flacidez, o pensamento é outro. Eu preciso restaurar o colágeno dessa pele. Então, a gente pode estar usando bioestimulador. A gente pode estar usando o laser também, em alguns casos, tomando cuidado com a hiperpigmentação. Existe a laser escultura 3D, com laser pontual, para a gente fazer um estímulo no tecido também. E o que eu mais tenho usado, que são os bioestimuladores, que eu tenho visto um resultado muito bom e é algo que eu tenho gostado muito. Então, em algumas situações até tem perda de volume, mas se você preencher muito, quer dizer, na verdade, o volume de preenchedor que você precisaria usar para fazer com que aquela pele esticasse seria um volume tal que o custo para a paciente fica muito alto e também você vai ter um volume muito grande. Então, a gente às vezes não quer um volume muito grande, a gente quer só melhorar a flacidez. Então, os bioestimuladores, eles têm um bom papel nisso daí, tá? Então, você estica e vai ver. Ah, estiquei, puxa, clareou. Então, poxa, não é uma mancha escura que tem ali. É dobra de pele e flacidez. E aí, o profissional que você tem que procurar é alguém que trabalhe com essa parte. Ah, não, olha, realmente está escuro, minha coxa está escura, a dobra está escura, tem mancha, tem área marrom, tem área com pontinho. Então, aí realmente o tratamento vai ser para o clareamento. Então, considerando que você entendeu todos os ajustes comportamentais de hidratação, roupa, depilação e tal, que você precisa fazer, o que a gente tem de tratamento? Então, a gente tem os clareadores orais, exemplo deles, piquenogenol, oleolar, ácido tranexâmico, que são tratamentos que você que tem melasma e faz tratamento para o rosto também já está acostumado a usar. A gente tem esse tipo de mancha também na vulva. Então, muitas vezes a gente associa... Na verdade, o tratamento melhor é a associação de técnicas sempre. Então, às vezes a gente trata um pouquinho da flacidez para melhorar aquele aspecto e entra com um tratamento clareador também. E às vezes o tratamento clareador vai ser múltiplo. Então, a gente passa o oral e faz uma outra técnica também. Então, os tratamentos orais eu costumo fazer com fórmulas manipuladas, tá? Em que a paciente vai estar usando ali, em média, 90 dias com uso oral. Às vezes a gente associa a medicação clareadora, vamos dizer assim, um hidratante também para a pele, que pode ser feito de forma oral para ajudar nessa hidratação da pele. Então, é bem interessante, porque a paciente já vai tomando para começar um resultado, ela já vai hidratando e passando um ácido para preparar a pele, e na sequência a gente entra com um tratamento propriamente dito, né? Com relação aos peelings, né, aos clareadores, o que tem sido o desafio, né? A maioria dos peelings, eles são com sessões seriadas. Então, a gente tem peelings com 4 a 6 sessões, com intervalo semanal. Agora, teve um lançamento recente de um peeling, que é uma aplicação única, em que a gente está fazendo a aprovação para usar o protocolo aqui na clínica.
mas a maioria dos tratamentos com peeling químico, eles são semanais. Então a paciente vai precisar a cada 7 a 10 dias, ou dependendo se teve muita reação, a gente às vezes faz a cada 15 dias, mas geralmente é semanal. Ela vai precisar estar indo ao consultório, indo à clínica para fazer o tratamento, na semana seguinte novamente, semana seguinte novamente. Então, o difícil às vezes a gente conseguir conciliar a agenda da paciente para conseguir fazer o tratamento na frequência que seria adequada também, tá? Então, se realmente a gente conseguir um produto que a gente faça uma aplicação única e que na sequência continue o tratamento domiciliar, realmente vai ser uma revolução muito grande no nosso tratamento. E aí, qual que é a vantagem do peeling, né? Então, o peeling, ele vai ser um tratamento em que a gente vai estar com um pool de ácidos, então existe a gente tem como fazer combinações diferentes de ácidos se a gente manipular. Então existem ácidos que são mais adequados para peles de fototipo mais altos, outros a gente consegue fazer um pouco mais agressivo se a paciente tem um fototipo mais baixo, menos risco de hiperpigmentação, então a gente pode usar um ácido um pouco mais agressivo, digamos assim. Então a gente pode tanto estar fazendo uma conduta de usar peelings manipulados, em que a gente constrói a fórmula, como existem peelings no mercado também, que são industrializados, e a gente usa a fórmula que já vem pronta. O tratamento sozinho com peeling, ele não tem um resultado bom, satisfatório, então a gente tem que ser muito realista quando faz um tratamento para clarear, porque às vezes a paciente chega achando o seguinte, que ela vai ficar, como algumas falam assim, não, eu quero ficar rosa, eu quero ficar branca e rosa dentro. Nem sempre é possível. Na verdade, na maioria dos casos, o que vai acontecer é que a pele vai ficar mais homogênea. Então, a vulva, ela não vai ficar dessa cor aqui da pessoa. Então, a pessoa não vai conseguir ter uma vulva dessa cor da face interna do braço. Aqui, ou um pouco acima até, a depender de como ela tem hoje. O que a gente consegue é clarear. Geralmente, a gente baixa 1 a 2 tons do tom que está na vulva. E também a gente vai estar ali homogeneizando. Então, às vezes tem uma mancha ou tem marquinhas, a gente consegue diminuir esse degradê, a diferença não ficar tão intensa assim, tá? Existem os lasers com afinidade ao melanócito, e aí a ideia é que ele já vai agir no pigmento e já vai destruindo, tá? E existe o laser também, que é o laser de CO2, que é o laser que a gente tem aqui na clínica, em que a gente vai fazendo os disparos, abre ali aqueles canais para fazer a entrada da medicação, e o laser por si só ele já causa um clareamento, porque ele vai fazer ali um resurfacing da pele, então ele vai fazer descamar, ele vai estimular o colágeno ali daquela região também, então ele já teria um efeito clareador, mas a gente associa com outros produtos para que potencialize. Em algumas situações a gente não usa laser, a gente vai usar só o peeling, e aí vai introduzir as medicações orais e tudo aquilo que eu falei, tá? Então, assim, qual que foi o objetivo da live de hoje? Primeiro, não use medicamentos caseiros, assim, evite, porque a chance de queimadura, eu já vi bolhas, já vi queimaduras bem intensas, assim, então evite produtos caseiros. Hidratante, tudo bem, você quer usar algo natural, faz a hidratação com óleo de coco, mas clareador, tem que ter muito cuidado, gente, a vulva é uma região sensível. Que bom que ela é sensível, ela tem que ser sensível mesmo, mas existe o ônus, que ela vai ter a tendência a hiperpigmentar se você errar a mão. Então evite fazer isso sozinho. Se você for fazer isso sozinha, muito bem, tenha cuidado e que se você teve uma complicação, procure um profissional imediatamente, porque em alguns casos de complicação por queimadura ou outras reações, a gente consegue entrar com a medicação para frear aquele quadro inflamatório e de repente está reduzindo a chance de uma complicação com hiperpigmentação e hipopigmentação, ok? Então, se você resolver usar, se você tiver uma complicação, você precisa pedir socorro para um profissional que saiba lidar com isso, para que você não tenha uma complicação maior e aí ao invés de clarear fique mais escuro e mais difícil de tratar, tá certo? Resolveu fazer o tratamento. São muitos tratamentos, muitos tratamentos. Então, o que você precisa? Entender o que é o cenário, porque hoje a medicina, ela não é para ser uma coisa, o médico fala e você acata e pronto. É importante que a paciente participe dessa decisão.
Em alguns casos, a gente tem o quadro da paciente, eu falo assim, olha, eu posso fazer isso aqui ou posso fazer isso. O que a gente vai decidir dentro da sua realidade? O que é uma coisa mais fácil? Não, doutor, olha, para mim é inviável ter que ir toda semana, aí para mim é inviável. Não, tudo bem. Mas aí isso aqui você consegue fazer? Não, isso aí eu consigo. Então, beleza. Ah, não, doutora, esse procedimento tem um custo mais alto. Eu prefiro o procedimento com um custo menor. Não, tudo bem. Então, vai fazer esse aqui, vai demorar um pouquinho mais de tempo e vai resolver. Ou então, às vezes, a paciente chega e fala assim, não, doutora, mas eu quero o moderno tecnológico. Eu quero laser, eu quero pagar. Só que nem sempre o tratamento mais caro é o ideal e para algumas pessoas, mesmo que ela esteja disposta a pagar um tratamento mais caro e mais moderno, pode ser que aquele tratamento para ela não seja o ideal e não seja indicado. E, inclusive possa dar complicações e realmente nesses casos a gente acaba não fazendo e faz um procedimento com um custo mais baixo que tenha um resultado mais lento, mais demorado, mas que no longo prazo vai fazer com que a pessoa fique mais satisfeita com o que vai acontecer depois do tratamento. Tá? Outra coisa que eu queria muito destacar, que foi o que eu falei para vocês em relação ao teste, cuidado. Muitos profissionais, não médicos inclusive, com autorização, fazem peelings, né, e clareadores, só que às vezes eles não têm a formação e o treinamento para identificar a diferença do que é escuro por um motivo e do que é escuro por flacidez. E às vezes eles acabam indicando tratamentos de forma seriada, com clareadores, e que a paciente não vê o resultado, fica extremamente angustiada e é simplesmente porque o diagnóstico foi errado. O diagnóstico não era mancha, não era escurecimento, era realmente flacidez, tá? Cada dia, gente, vamos botar assim, a cada 3 meses sai uma coisa nova para a região íntima, né? Para os cuidados. Então, os profissionais realmente têm até dificuldade de se atualizar, porque é muita coisa nova, cada hora é um negócio novo. Praticamente tudo que existe para a face está existindo para a região íntima também. Então, o que a gente precisa, né, são mais estudos para que a gente tenha segurança de usar os produtos nessa região. Então, alguns produtos eles são utilizados como uma extrapolação do que é feito na face e isso pode ser perigoso. Então, é importante a gente ter a segurança e ter a responsabilidade de estar indicando para a paciente realmente produtos que sejam seguros de serem usados na região corporal, incluindo a região íntima, tá? Bom, eu estou à disposição de vocês, o que vocês tiverem de dúvida. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas, eu vou dar uma olhada aqui, acho que tiveram algumas aqui também. Eu vou ver se eu conseguir responder todas. Mas eu estou à disposição, o que vocês precisarem. Vocês vão perceber que grande parte dos meus vídeos, grande parte dos vídeos, inclusive na outra rede também, que a gente faz outros vídeos mais longos, né, são sobre cirurgia íntima, e tudo que envolve cirurgia íntima, né, labioplastia, ninfoplastia, clitoroplastia, clitoropexia, mutilações, correções de lesão de parto, períneo, cisto de Bartolini, bartolinectomia. Então, eu foco mais nisso porque realmente é o meu coração, né, isso é o que eu mais faço. Eu atendo também outros casos, mas eu acabo focando mais nessa região, então a tendência é que cada vez eu fique mais focada nisso. Mas eu sempre que possível vou estar trazendo conhecimento para vocês de outras coisas, vou estar trazendo profissionais que sabem de outros pontos, né, para esclarecer, como nós estamos fazendo esse mês agora, com praticamente tudo de saúde da mulher, a gente vai estar abordando, não só mulher adulta, como mulher gestante. Então, eu convido vocês também a seguir a outra rede nossa para acompanhar os vídeos longos lá, os vídeos detalhados de cada problema de saúde, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu falei para vocês por que a virilha é escura, os motivos, fatores de risco, que a vulva realmente, quando ela é agredida, ela fala, bom, eu vou engrossar e vou escurecer. É isso aí. Então, a gente precisa lidar com ela de uma forma bem carinhosa para que ela não se revolte contra nós e comece a dar trabalho, né? Então, vamos lá. Falei de hidratação, manipulados, falei... aqui, ponto que eu não falei. Perigos e alertas. Então, brasileiro é um povo muito miscigenado. Então, a gente engana o nosso fototipo de pele. Então, eu, por exemplo, eu tenho essa cor aqui. Só que a minha pele, ela reage como se eu fosse um fototipo mais alto. Então, na minha família, existem pessoas afrodescendentes, existe uma miscigenação e resultou em mim.
só que eu engano. Então, apesar de eu ter essa cor, quando eu morava no Rio, eu ia muito à praia e minha pele era outra. Se você visse a minha identidade naquela época, você ia se assustar, falar assim, caramba, é outra pessoa. Então, eu reajo como se eu fosse um fototipo mais alto. Então, na hora de calibrar o laser, seja para fazer a depilação, seja para fazer um procedimento com um laser fracionado na minha pele, é preciso ter a preocupação com isso, porque senão a gente causa um problema. Então, isso acontece em brasileiros, por conta disso que eu expliquei, e isso também, e esse risco, né, acontece em mulheres orientais. Na verdade, descendência oriental engana também a pele, porque parece que é bem branquinho, mas na verdade eles não são bem branquinhos. Eles têm a pele amarelada e eles podem fazer hiperpigmentação. Então, a configuração é importante a pessoa se assentar. Eu vi que tem pessoas que estão assistindo que trabalham com isso, né? Então, não se esqueça, tá? Não é tão comum chegarem mulheres orientais. Aqui em Brasília tem muita embaixada, então a gente recebe, mas não é tão comum. Em São Paulo um pouco mais comum, então o pessoal já se liga mais. Mas se você está numa cidade que não é comum e aparecer uma oriental, descendente oriental, lembre que você tem que ter atenção na hora de configurar os parâmetros do laser, tá? Para que você não tenha problema com isso, tá? E aí, o outro perigo e o alerta é com relação ao uso de hormônios, vou falar hormônios com ação masculina, porque de vez em quando tem vídeo que eu falo hormônio masculino, o pessoal vem em cima de mim falando, Thalia, mas a mulher tem testosterona, você não pode falar que é hormônio masculino. Ok, a mulher tem testosterona sim, não é um hormônio masculino. Mas o que eu quero dizer quando eu falo isso é que todos nós temos testosterona, mas de fato é um hormônio com uma ação androgênica, uma potencial ação androgênica, virilizante. Todos os hormônios desse grupo, vamos lá. Eu estou falando aqui de testosterona, gestrinona, oxandrolona, DEA, todas as medicações que têm um potencial androgênico, a depender da dose, elas podem causar um efeito de escurecimento, tá? Então, usando doses baixas não é tão comum, porém, algumas pacientes têm uma sensibilidade maior e acabam fazendo também. Da mesma maneira que a gente vê o aumentozinho da glândula, o aumentozinho do clitóris, em alguns casos, mesmo com dose mais baixa, e eu falo, fica de olho, não tem problema usar, eu não prescrevo por uma questão pessoal, pelo fato de eu trabalhar com uma complicação do uso desses medicamentos. Porém, eu vejo que muitas mulheres têm melhora da qualidade de vida, sim, com o uso desses medicamentos. Então, eu encaminho para uma colega que eu confio, que trabalha com isso. E eu falo, olha, use, mas pega o espelhinho, olha a sua vulva, vê se a pele não está engrossando muito. A testosterona também, ela acelera a perda de gordura no grande lábio. Então, olha só, aumenta aqui e diminui o conteúdo dessa parte, a pele fica. Então você começa a ter aquela dobra. Então é muito comum mulheres que usam esses hormônios em doses muito altas. A gente vê que o grande lábio ele vai tendendo a se aproximar do aspecto de bolsa escrotal. Então use, só fique de olho para que você não precise fazer muitos procedimentos futuramente, entendeu? Então existe um envelhecimento normal. Como eu falei, a pele ela vai ficar um pouco mais flácida, ela vai ficar um pouco mais escura. A gente tem que ter cuidado também para não ficar viciado em procedimento, querer fazer um monte de coisa. Não é essa a intenção. Agora, se você acelera esse processo com agressões e com o uso de hormônios que agravam esse cenário, aí realmente é bom ficar atento, tá bom? Então é isso que eu queria falar. Brasileiro já falei. Perfeito. Perfeito. E lembrar a vocês que, olha, dermato pode fazer, gineco pode fazer, cirurgião plástico pode fazer. A questão não é a especialidade da pessoa. A questão é o quanto que ela dedicou a essa área para poder atuar fazendo os procedimentos de forma segura e fazendo com que você tenha realmente segurança de passar por um procedimento e ficar melhor depois que fizer do que você estava no estado inicial, tá bom? Ajustar a expectativa, né? Perguntar, não, mas espera aí, no meu caso, até onde eu vou? Até onde eu consigo ir? Qual que é a previsão? A gente não consegue dar certeza, né? Mas a gente consegue ter uma noção. Falar, olha, isso aqui não vai melhorar. Isso aqui vai melhorar. Isso aqui vai amenizar. A gente tem que ser sincero. Então, é importante a gente alinhar essas expectativas. É importante você, na consulta, dizer exatamente o que você quer. Porque, às vezes, a paciente chega
e fala assim, olha, não, ela fala assim, minha região íntima, ou usa um outro apelido, está escura e eu quero resolver. E aí, quando ela vem pra mim, às vezes ela já vem assim, não, olha, tava escuro, eu queria resolver e eu fiz outro tratamento com outro profissional e não resolveu nada. E aí eu olho e nem vejo, assim, a região externa escura, né? Mas aí, tudo bem, tô examinando e falo assim, aponta pra mim onde que tá escuro. E aí ela aponta pro pequeno lábio. Puxa, o profissional errou? Não, ele não fez o tratamento. Ele fez o tratamento. A questão é que ele não entendeu onde que estava a queixa da paciente. Então, tem paciente que fala, eu estou com a virilha escura, eu estou com a região íntima escura, minha pepeca está escura. Só que quando ela fala minha pepeca está escura, ela não está falando daqui. Ela está falando daqui, tá? Então, você vê como a comunicação é importante, né? Como a gente precisa se entender. E a gente precisa se entender com uma comunicação clara em casa, no trabalho, com as nossas pacientes. E também, se você trabalha com outra coisa, eu imagino que os desafios sejam os mesmos. Então, no consultório, o grande desafio é a gente conseguir alinhar realmente e entender, entrando na cabeça da paciente, para entender qual que é a expectativa dela, tá? Eu espero ter ajudado a vocês, eu espero ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre esse universo. A maioria das mulheres vai ter essa região com alguma manchinha, algum escurecimento, então não precisa ficar, né? Meu Deus, isso aqui, será que... Não precisa. Você pode procurar um profissional e ele não necessariamente vai indicar um procedimento, né? A paciente pode vir e a gente só dizer, olha, não, isso aí que você tá é um grau leve de hiperpigmentação, é normal para a sua idade, não tem necessidade de você fazer nada. Em alguns momentos, a paciente fala assim, não, doutora, olha, não tem necessidade, mas isso é uma coisa que me incomoda muito, mexe com a minha autoestima e me causa impacto. Inclusive, eu não me sinto confortável de ter relação sexual por causa disso. Então, cada pessoa tem a sua forma de lidar com o seu corpo e a gente precisa respeitar, sabendo identificar, lógico, mulheres que às vezes estão em sofrimento por outros motivos e por uma fragilidade, culpam uma região do corpo por isso e, na verdade, a motivação não era aquela, era outra. E aí, nesses casos, realmente, os procedimentos não devem ser feitos. A gente tem que fortalecer essa mulher primeiro, melhorar outros cenários e aí, na sequência, a gente pensar em abordar, seja funcional ou estético, né? Então, é isso. Vou voltar a atender, vou almoçar rapidinho. E hoje, mais tarde, tem live falando sobre glicoma, um laser com a Sonaira. E é isso, a gente se vê esses dias. Até, tchau, tchau.